tudo aquilo pelo qual o Senhor está enviando. É o que eu te peço e te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém? Tome os seus assentos, por favor. E se é para aplaudir Jesus, aplaude mais forte. O texto é uma história muito conhecida por todos. Quem nunca ouviu falar pelo homem que foi engolido por um grande peixe. Mas Deus tem falado comigo nesta palavra durante mais ou menos 15 dias. E aqui com Jonas eu aprendo muita coisa. Porque a palavra do Senhor vai dizer a Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, pregue contra ela. Jonas vai se levantar e vai para Jope. Chegando em Jope, ele vai pegar um navio para Tarsis, uma direção totalmente oposta. Jonas quer andar agora na contramão de Deus. Ele finge que está obedecendo. Ele chegou até o cais. Ele pegou o navio, só que na direção totalmente errada. E é como eu falei, Jonas ele tem a capacidade de ouvir a voz de Deus claramente. Quem nos seus momentos mais difíceis, de dúvidas, busca de Deus uma direção. Jonas ele tem a capacidade de ouvir claramente o propósito. Só que na hora ele finge que vai, mas não obedece. Jonas ele prefere andar na contramão de Deus. Por quê? Porque ele tinha as suas motivações. Só que Mateus, lá no seu capítulo 15, Jesus está dizendo, versículo 8: esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jonas ele está parecendo que vai. Tem pessoas que vêm para a igreja, parece que é crente, fala até como crente, olha, profeta, mas ser crente aqui dentro é fácil. Será que lá fora você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? No seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua casa, você está andando na contramão de Deus como Jonas? Ou você está cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu? É muito interessante, porque ele tem a motivação de não ir. Quero pedir aqui o presbítero Jonas, dá 50 centavos aí nesse fundo, por favor. No fundo musical. O senhor aí? Deus abençoe aquele homem de Deus ali, viu? Admiro ele, presbítero Jonas. Fala muito, mas você mora no meu coração. Jonas, ele não quer ir para Nínive, porque o povo de Nínive é um povo cruel. E ele acha que esse povo não merece salvação, não merece redenção. Só que aqui eu entendo que o céu não é de uma igreja, placa, não é de um grupinho, não é de um povo, não. Deus ele se revelou a todas as nações, porque desde os primórdios o povo de Israel queria concentrar em o Deus de Israel. Só que lá na casa de Cornélio, o apóstolo Pedro vai ter uma visão. Está posto um banquete. Por isso que há um lençol descendo com várias espécies de animais. E Deus está dizendo: pega e come. Como, Senhor, eu vou comer aquilo que é impuro? Não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Jesus pode até ter nascido em Jerusalém, lá em Belém, na Judeia, em Israel. Mas no dia, na casa de Cornélio, abriu uma porta para o povo gentil, para que neste dia chamado hoje, eu e você, da Salvar Nações em Salvador, tivesse direito à salvação. As pessoas podem até achar que não é indigno. A gente tem um olhar crítico, a gente olha
e vê uma pessoa que comete um certo delito, e para aquele cara ali não merece, tem que morrer. Ele não... A gente tem um olhar só aqui, que foi que o Senhor disse a Samuel, na casa de Jessé: eu não vejo como o homem vê. Você está querendo ungir Eliabe, mas eu não olho a aparência. Deus, ele olha o coração. O céu não é de um grupo, o céu é para pecadores arrependidos. Não importa a condição, classe financeira, não importa. Se você se arrependeu, lá no Calvário, já está tudo pago. A salvação, ela é de graça. E Jonas acredita que o povo de Nínive não merece, é indigno. Só que João, capítulo 14, ele escreve palavras do nosso Messias, do nosso Messias, o Salvador. Ele está dizendo: não se turbe o vosso, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito. Então eu irei, vos prepararei um lugar para onde eu estiver, esteja a vós também. Não, só meia dúzia entendeu. Aonde Jesus mora, no céu, em ruas de ouro, mansões celestiais, vai estar todo aquele que se arrependeu. É porque a gente vê, e não é errado, você querer comprar uma casa dentro do Alphaville e ser vizinho daquele cantor, daquela pessoa famosa. Só que João capítulo 14 está dizendo: na rua que você vai morar, você vai sair. Primeiro que não vai ser de manhã, porque lá não haverá noite. Mas de manhã você vai sair, vai olhar para o lado, e quem está saindo, quem é o seu vizinho, Ed? Você vai olhar e vai ver o Rei eterno, soberano. Você vai morar na mesma rua que Jesus. João está dizendo: esqueça, todo mundo que se arrepender tem morada. Há muitas moradas. Há muitas moradas. O que precisa? Se arrepender. Se você chegou aqui hoje e ainda não tem o seu nome na lista de convidado, porque se você for em um aniversário, em uma festa privada, tem a lista de convidado. E aí depois que entra os convidados, o segurança, o porteiro, ele vai fechar a porta. Por quê? Porque quem foi convidado já está, já adentrou. E a partir que entrou todo mundo, fecha-se a porta. E lá também não é diferente. Há uma lista dos convidados, chamado livro da vida. Então, se você chegou aqui hoje, o seu nome não está no livro da vida, você está no local certo. Você está com a oportunidade de ser convidado para a maior festa de todos os tempos, a boda do Cordeiro. Só que Deus tem um problema. O povo de Nínive, a sua malícia chegou até o céu. Só que aí ele vai pegar o profeta e vai dizer assim: dispõe-te, vai até a Nínive. Só que quando Deus ordena um profeta para ir a Nínive, Deus agora ele tem dois problemas. Porque além do povo de Nínive, Deus quer salvar Jonas, desobediente. E quando você desobedece a Deus, o seu coração se esfria e começa a faltar amor pelo próximo. E aí você não consegue compadecer-se, ter compaixão e descumprir aquilo que é o segundo mandamento: amarás o teu próximo como Jesus disse que é um novo mandamento. Lá em João ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que ame ao teu próximo como eu vos amei. E isso aí já quebra todas as barreiras, porque eu posso, segundo Êxodo capítulo 20, amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas se eu não me amo, eu vou amar o pastor Júnior? Eu vou amar Jonatas? Não, eu vou amar ele como eu me amo, mas eu não me amo. E Jesus vem e quebra. Não é que o mandamento está errado, é porque o amor de Jesus ele é incondicional e ele quebra. Ele quebra razões sociais, níveis de conhecimento. Não importa se você
é um analfabeto ou se você é um doutorado, um PhD, se você é rico, se você é pobre. Não. O amor é incondicional. Jonas, ele se esfria o seu coração. A desobediência leva à frieza espiritual. O povo está padecendo e Jonas quando a gente esfria o nosso coração, a gente fecha para as necessidades do próximo. Aí está ali o envelope do Doadores de Amor, que é o maior trabalho social que acontece na região. E quando você fala de ofertar, poucas pessoas vão pegar aquele envelope vermelho. Mas quando você pega o envelope vermelho do Doadores de Amor, você está dizendo, além de eu colocar diante do altar a minha oferta, eu vou demonstrar o meu amor para com o próximo. Eu vou contribuir para o Ministério de Ação Social da igreja, para que vidas sejam alcançadas com suprimentos e outras coisas mais que o Doadores de Amor faz. Agora, Jonas está dentro do navio. E o que é que acontece com o navio? Se levanta uma grande tempestade. Jonas está no porão, está dormindo. E o povo começa a jogar suas coisas para o mar. A Bíblia diz que eles estão jogando suas fazendas. Quem está num barco, onde tem um Jonas, começa a ter prejuízo. Você que abriu a porta da sua casa, a porta do seu relacionamento, com aquele que não quer cumprir a sua chamada. E esse é o tema, não fuja do seu chamado. Você vai ser atingido por causa da desobediência de Jonas. Aqueles homens que estão dentro do navio estão prontos a perecer e começam a jogar as suas coisas em alto mar. Estão começando a ter prejuízos financeiros. Por quê? Porque naquele navio tem um desobediente. Na maior calmaria, está dormindo lá no fundo. E aqui é claro, quando eles começam a dizer, clama um ao seu Deus, cada um clama ao seu Deus. Quando o capitão chega lá no fundo, quem é você? Qual é a sua ocupação? A que Deus você serve? Declara que povo você é. E quando ele fala de qual é a sua ocupação, já mostra que Jonas não era visto como um profeta. Perca de identidade, obreiro Marcos. Pessoas que desobedecem a Deus, perdem a sua identidade. Qual é a sua ocupação? Ele era profeta. Profeta tinha características que o identificava. Mas o capitão está dizendo a ele, quem é você, pô? Observe que Jesus, capítulo 4 de Mateus, está no deserto, jejuando, e o diabo vai chegar para ele para tentar, mas a primeira obedece a Deus, observe, Jonas desceu para Jope, desceu para o fundo do navio desceu para o alto mar, e do alto mar desceu para a barriga do peixe. Quando você está em desobediência, só desce, desce, desce. E se você quer descer, desça na humildade, nos pés do Todo-Poderoso. Jonas só desceu. A partir do momento que ele quis andar na contramão de Deus, ele só desceu. A tempestade vem e
chicoteia aquele navio com as ondas. Meu Deus. Jonas está fazendo o quê? Dormindo. Duas pessoas na Bíblia vai estar dormindo dentro do barco no meio de uma tempestade. Uma é Jonas. Jonas está dormindo, andando na contramão de Deus. Outra pessoa que vai estar nos evangelhos, lá Marcos capítulo 5, 4, se eu não me engano, vai dizer que Jesus está dormindo na polpa do navio, do barco. Meu Deus. Só que aqui são duas tempestades diferentes, meu pastor. Jonas está sendo açoitado o seu navio porque ele está desobedecendo a Deus. É duas tempestades. São dois homens, dois barcos. Os dois estão dormindo, só que são duas tempestades diferentes. Jonas está dormindo e está recebendo uma tempestade porque está andando na contramão de Deus. Jesus não. Jesus está indo atravessando o lago de Genezaré a caminho de Gadara. E aquela tempestade que açoitava o barco dos discípulos vinha para anunciar novas conquistas. Ele estava prestes a conquistar aquela cidade, as almas que ali havia. Então, se você está na obediência a Deus, cumprindo a sua chamada, você pode até passar por tempestade, mas é anúncio de vitória, de conquista para a sua vida. Aleluia! Oh, glória! Jonas está no meio de uma tempestade, porque está na contramão de Deus. E ele não quer levar a cura para quem o feriu. Você estar bem e amar quem te ama é fácil. Agora, olhar na cara e abraçar aquele que te fere, aquele que pisa no seu pé, aquele que lhe machucou. Paulo ele está dizendo lá em Romanos capítulo 12, verso 19, não procure se vingar, porque a Deus, está escrito, pertence a vingança. Se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Se ele tiver fome, dele de comer. Porque assim amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Agora pare para pensar. A pessoa te feriu, a pessoa te machucou, te fez sangrar. E aí cria aquela dor, aquele incômodo, quando olha, misericórdia, aí vem ele. Olha, eu penso numa pessoa que detesta disse-me-disse e fofoca. Quando o nego fala de mim, eu digo, glória a Deus, nem procuro saber, porque no mundão, o cara falou de mim, armou uma conversa com meu nome. Daquele dia, eu encontrei com ele 4 vezes. 3, eu quebrei ele na porrada. Aonde eu via, eu encontrava, e sempre tinha alguém para dar livramento a ele. Tirava. Na 4ª vez, eu tinha vindo de um culto, já estava convertido. E naquele dia eu senti a presença de Deus, irmão. Naquele dia, sabe aquele dia? O toque de Deus, eu vivi uma experiência extraordinária. E eu saí da igreja naquele entusiasmo. Meu Deus, eu senti, Deus tocou em mim, meu Pai. Quando eu fui pegar o ônibus, olha quem está na minha frente, Deus. Cara, já tinha batido nele 3 vezes. Quando eu olhei para ele, meu Deus, Jesus falou, agora você vai ter que pedir perdão a ele. E aí eu sentei no ônibus, olhava, aí o ponto se aproximando, sentei no fundo, ele não me viu, e aquela coisa vai chegando um ponto, e aquela guerra, aquela batalha, é assim, irmão, para pedir perdão é uma guerra, mas para se vingar, todo mundo tem disposição. Mas eu levantei, fui até a ele. Quando ele me viu dentro do ônibus, ele já tomou aquele susto. Falou, pronto, que o cara vai me cacetar aqui dentro do ônibus. Mas a misericórdia de Deus já tinha me alcançado. E se você não perdoar, esqueça o céu.
Esqueça João 14. Esqueça as mansões celestiais. Esqueça morar na mesma rua que o Salvador do mundo, o Rei de todo o universo. Porque Ele está dizendo, se você não perdoar, você não será perdoado. Abre o seu coração. Se o teu irmão tiver algo contra ti, deixa a sua oferta. Vai pedir perdão primeiro e depois vem dar a sua oferta. Nem a sua oferta é recebida. E aí tem muita gente achando que vai subir, vai passar nem do teto se não se arrepender, se não perdoar. Jonas, ele tem dificuldade de levar perdão a quem o feriu. Por isso que ele queria ver bambu gemer lá em Nínive. Queria que Deus destruísse todo mundo. Ele não queria a misericórdia de Deus. Ele não queria a redenção para aquele povo. Só que Deus, Ele é tremendo, irmãos. Ele é tremendo. Deus, Ele é misericordioso. A crueldade dos ninivitas era tamanha. Já li relatos de que eles pegavam mulheres grávidas, abriam a sua barriga, pegavam gato selvagem, colocavam dentro da barriga e costuravam. Decapitavam as pessoas e botavam em estacas. E agora Jonas quer ver esse povo ser dizimado da terra. Só que Jonas, ele tem a opção de obedecer, ele tem uma segunda chance. Porque ele está dizendo no capítulo 2, no ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz. O peixe vai vomitar Jonas. Nínive não tem praia. Então ele vai percorrer um espaço de tempo até chegar em Nínive. Ele sai da barriga do peixe, ele tem a segunda chance. Continua andando na contramão? Ou eu vou cumprir aquilo que Deus estabeleceu? Vou cumprir o meu chamado? Ele saiu do ventre do inferno. Não foi o que nós lemos? Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Quantas pessoas estão gritando, mas não quer se posicionar? A direção está sendo dada, meu Deus. Cada pregação que eu vejo aqui nessa igreja, e olha que nesse altar já passaram grandes nomes do meio evangélico, mas aqui Deus levantou homens de Deus com exegese tamanha e um poder extraordinário. E você não vê ninguém pregando essas mensagens nessa dimensão. É a direção de Deus. Você tem que cumprir o seu chamado. Senão tudo que você fizer vai dar errado. Até o que era para dar certo, dá errado. Não tem como andar na contramão de Deus, irmão, e obter sucesso. Não tem. É burrice. É melhor você, pastor, não dá para mim não. Vai para o mundo e se prepara para descer para o ventre do inferno. Agora você ficar dentro da casa de Deus, fingindo que obedece. Deus não é fingido, mas você quase vai entrar no céu. Você finge que obedece e finge que vai para o céu. É chegado o final dos tempos. A gente está mais perto do fim do que do começo. Não há mais tempo para você ficar costeando entre dois pensamentos. Se é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Meu Deus. Observe que Jonas, ele ouviu e desobedeceu. Jesus ouviu e cumpriu. Apóstolo Paulo, escrevendo ao povo que está em Filipos, no seu capítulo 4, ele está dizendo que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que sendo como Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se aniquilou da sua forma e assumindo a forma de servo, se humilhou até a morte e morte de cruz. Por essa atitude sobremaneira, o seu nome foi exaltado. E o seu nome estará acima de todos os nomes. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor.
que haja em nós esse mesmo sentimento. Jesus, ele sendo Deus, ele se aniquilou e assumiu a forma de menor servo. A menor categoria de servo era o servo da toalha, o que lava os pés. Sendo Deus. Aí fica eu, fica você, achando que é alguma coisa. O verme das fezes do cavalo do bandido na fuga. Achando. Você viu? Deus me usou. Eu sou pregador. Você não é nada, eu não sou nada. Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Se aniquilou da sua forma. Se aniquile da sua forma, do seu eu. Pare de achar que você é alguma coisa, que você pode alguma coisa. Sem mim, nada podeis fazer, foi o que ele disse. O problema é que quando entra no eu, os elogios, estofa o peito, misericórdia, não somos nada. Se a misericórdia do Senhor não fosse a misericórdia, o inimigo já teria nos destruído. Eu por muito tempo fugi do meu chamado. Essa semana eu estava me lembrando, a primeira vez que eu aceitei Jesus, eu tinha pouco mais de 10 anos de idade. Há muito tempo atrás. E minha família idolatrava imagens de escultura. Eu nasci num lar idólatra. As imagens que tinha na casa da minha avó. Minha avó dava caruru de preceito há mais de 18 anos, 17 anos. Às vezes eu chegava na casa dela e falava, benção minha avó. Não é sua avó, não. Esse é o lar que eu cresci. Mas minha tia, a primogênita, ela conheceu Jesus e aos finais de semana eu ia para a casa dela. Brincar com meu primo e a gente ia para a igreja. Naquela época tinha poucas igrejas. Aí dizia assim, ó, vamos ali no fim de linha na Igreja Universal, que a gente vê as pessoas se manifestar com demônio. Era diversão. E aí numa igreja chamada Rosa de Saron, pastor Antônio, ele fez o apelo e eu senti aquela paz quando eu aceitei Jesus. Só que eu tinha que voltar para minha casa e na minha casa não tinha estrutura. Mas ali o Espírito Santo, ele selou, você é meu. Aí um dia eu fui num culto, na Assembleia de Deus, lá nesse mesmo bairro com minha tia. Quando eu entrei com meu primo, uma mulher saiu de salto assim, ó, a gente estava sentado lá no fundo, e ela falou, eu vejo vocês dois sendo algemados. A gente era uma criança. E aí, o culto aconteceu. Só que passado anos, toda aquela idolatria, todo aquele ambiente que não permitia a gente se posicionar diante de Deus, pelo menos na minha casa, me levou ao fundo do poço. Eu fui que nem Jonas, o ventre do inferno. Comecei a me misturar, comecei a andar com as amizades. O casamento do meu pai foi destruído por causa de um amante, obras de bruxaria. Minha mãe correu doida, cortou o cabelo. Meu lar foi destruído. E aquelas entidades não puderam fazer nada. Aquelas imagens que há muitos anos eram cultuadas, ofertadas. É por isso que está escrito no Salmo, tornar-se-ão igual a eles. Tem olhos, mas não vê, boca, mas não falam, pés, mas não andam. Quem adora a imagem torna-se igual a ela. Fica impossibilitado de se mover, de agir no meio das adversidades. E por muitas vezes eu me arrebentei. Tentava ir para a Umbanda, tentava criar expectativa e só me arrebentava. E cada vez descendo. Quem anda na contramão de Deus só desce. Meu pai então se casou. Minha mãe já tinha ido embora, ficou louca. Muita obra de bruxaria.
E aí meu pai se casou com uma amante. E agora meu pai, ela fez a cabeça dele, foi morar em outra cidade. E eu falei assim, eu não vou não, vou ficar por aqui. E aí fiquei morando dentro de uma casa só. Já tinha me enveredado pelas drogas. Já fumava maconha de manhã, de tarde, de noite. E aí eu falei, e agora para eu me manter? E agora para eu sobreviver? Sem pai, sem mãe. Falei, vou tocar o terror. Comprei logo 1 quilo e comecei a vender. E aí comecei a fazer uma ramificação, botando homens ao meu serviço. E foi crescendo. E aí em 2003, me apareceu um jovem chamado Cal, de Feira de Santana. O cara era o ninja. Convidou para ir na casa dele em feira. E quando eu cheguei em feira, ele era o maior ladrão de carro da cidade. A gente começou, e era uma quadrilha que ele chefiava, desmanche, venda de carro, e eu só descendo. Até que um dia eu fiquei preso em Feira de Santana, e o meu pai foi lá. E aí os agentes recebeu o valor, aquele método, aquele jeitinho. E aí eu fui solto. Ali, meu amigo, eu saí pior do que eu entrei. Um dia. Eu disse, agora é agora que eu vou tocar o terror. Só que o tempo todo que eu achava que ia, eu descia. E aí fui morar no bairro onde minha mãe morava, no Cabula. Comunidade terrível. Começava a andar nas favelas. Nas favelas, então, toda espécie de armas passava na minha mão. Até metralhadora. Só que Deus tinha uma arma mais poderosa para colocar na minha mão. E foi indo. Até um dia que eu fui preso dentro de casa. E quando eu fui levado para furtos e roubos ali na Baixa do Fiscal, fiquei um período carcerado. Meu tio me entregou uma Bíblia. Meu tio agora já era crente. E aí, o irmão da minha tia. Quando chegamos lá, quando essa Bíblia chegou lá, aquela sede da minha alma, desde os 10 anos de idade, eu comecei a comer. Eu não tinha fome. E um dia eu já tinha lido o Evangelho de Mateus. Na semana eu já tinha lido quase todo o Novo Testamento. E aí um dia eu acordei de madrugada. Eu dormia na comarca de cima. E o tempo todo eu me parava e olhava assim, rapaz, eu estudei em colégio particular, estudei em colégios bons. Meu pai sempre me deu uma boa vida. Meu pai tinha bons empregos. E onde eu estou? No meio de assassinos, traficantes, estelionatários. Esse não é o ambiente que foi preparado para mim. Não é isso que eu projetei. E quando foi um dia de madrugada eu acordei. Meu sono foi roubado. E dei aquela despertada. E quando eu acordei, que eu levantei da comarca de cima, eu olhei para o lugar onde fazia as necessidades e eu vi um cara todo de preto, com sobretudo preto e um chapéu preto, assim, me olhando. E quando eu olhei para ele, eu me arrepiei todo, dos pés à cabeça. E aí eu disse assim, rapaz, e naquele lugar tinha um pintor francês que estava preso, e ele pintava todas as entidades nas paredes. E eu dizia assim, aí ó, eu servi a vocês, onde eu vim me parar? Cadê vocês para me tirar daqui? Porque lá dentro do terreiro, vocês é os caras. Faz e acontece. Eu quero ver me tirar daqui. Eu fiz o que vocês me falaram. Agora eu estou aqui preso. Cadê vocês? Deusinho. Nada é dado se não for do céu. O diabo, ele tem poder, irmãos. Ele não tem poder. Ele não é um cachorro morto que você chuta, não. Ele tem poder. Só que nas mãos do nosso Deus está todo o poder.
a gente começou, aí naquela noite eu comecei a orar e eu tinha lido um livro do poder sobrenatural da fé e eu descobri que a fé, por menor que seja, ela poderia mover uma montanha. Naquela madrugada eu dobrei o meu joelho e disse assim: o Deus da Bíblia, como está escrito, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderei mover um monte de lugar. Eu não quero mover um monte, eu só quero que essa porta se abra e eu saia daqui de cabeça erguida. Aí eu falei: se o Senhor me tirar daqui, mais nunca eu vou servir a eles. Isso eu estava falando e ele estava lá me olhando. E aí eu falei: se me tirar daqui, mais nunca eu vou servir a eles. Hoje eu faço uma aliança com o Senhor, me tire daqui, esse não é o meu lugar. E aí quando eu olhei, ele já não estava mais e eu caí em um sono profundo. Naquela noite eu tive um sonho e eu vi uma cobra preta passando pelo meio do pátio. E naquele pátio tinha homens de alta periculosidade. E aí eu falei assim: minha avó dizia que cobra não é coisa boa, não vou me misturar. Quando abri o portão que fomos para o pátio, eu comecei a sentar em Bíblia. Eu estava com uma fome de Bíblia, era tamanho, eu começava a ler Bíblia o tempo todo. E aí já começou a se aproximar uns caras que não sabiam ler, estavam em situações complicadas e começaram a dizer: lê em voz alta aí, 12. Lê em voz alta aí, que eu quero ouvir, eu não sei ler. E eu comecei ali já fazer o meu primeiro evangelismo. E aí eu comecei a ler. Naquela noite eu tive um outro sonho. Lembra de José na cadeia? Estava que nem José, sonhando, que nem um sonhador. Naquela noite eu tive um sonho. E quando chegou no outro dia, eu não queria nem almoçar, pastor. Sentei no pátio, comecei a ler a Bíblia. Dei uma beliscada assim na comida e só queria ler Bíblia. A minha alma estava sedenta. Eu estava no ventre do inferno. As amizades, todas desapareceram. Só minha mãe foi lá. E aí eu comecei a orar. Naquele dia, do jeito que tinha sonhado. O menino que comandava a cela que eu estava falou assim: quando eu saí, do jeito que eu tinha sonhado, estava o oficial de justiça e o policial e o carcereiro. O oficial de justiça estava com uma gravata azul, uma calça azul, um azul escuro, uma camisa azul. E ele disse: André Luiz Santana Barreto. Eu disse: sou eu. Ele falou: estou trazendo o seu alvará de soltura. Do jeito que eu sonhei, quando eu resolvi fazer uma aliança com aquele que tem todo o poder. E aí o carcereiro disse assim, o policial falou assim: você foi preso com o quê, 12? Eu falei: eu fui preso com uma grande quantidade de drogas dentro da minha casa, no meu apartamento. Ele falou: ó, se eu te pegar lá fora, eu não vou te prender mais. Eu vou botar você para usar essa droga toda de uma vez. Eu falei: a partir de hoje, você nunca mais vai me ver aqui. Porque eu vou sair para me vingar daqueles que me colocaram aqui. E quando eu levantei a Bíblia, irmão, todos unânimes naquele lugar só queria que eu deixasse uma coisa: a Bíblia. Porque eles viram que a Bíblia entrou no cárcere e em 3 dias, na cela que eu estava, todo mundo dizia assim: o primeiro a sair é fulano, é Bertano, Cicrano, o último a sair é você. Eu falava: por que eu? Ele: não, você foi preso em flagrante, a quantidade de droga, não tem como você sair. Só que em 3 dias a Bíblia chegou. Em 2 dias eu tinha feito uma aliança. E ao terceiro dia, não, você não entendeu. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Jesus passou 3 dias morto, vencendo a morte, vencendo o pecado e vencendo o inferno. Em 3 dias aquele cárcere abriu e eu saí com a minha espada, com a arma que tem poder de dar vida. E estou aqui há 16 anos pregando essa palavra. Não tem como você andar na contramão de Deus. Não tem como você fugir daquilo que Deus estabeleceu. Você só vai descer, descer, descer. Observe, Jonas
O mar obedeceu quando criou a tempestade. A baleia obedeceu quando engoliu Jonas. Depois desse evento da salvação de Nínive, Jonas está dormindo, a boboeira cresce porque obedeceu a Deus. O verme come a boboeira porque Deus ordenou. Agora observe, tudo obedece a Deus, menos Jonas. Todo mundo obedece a Deus. Hoje é noite de você cumprir o seu chamado, cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, porque senão só vai descer, descer, descer. Eu sei, as tempestades já estão açoitando o barco da sua vida, e você está gritando, e talvez não está ouvindo a resposta, porque Jonas está gritando dentro da barriga do peixe, e Deus não falou com Jonas, mas Deus já tinha falado com o peixe vomitar Jonas. Não, vocês não entenderam. Você está orando, não está ouvindo a resposta de Deus, mas Deus já deu ordem, Deus já ordenou ao seu respeito para te dar vitória, para tirar você dessa situação. Jonas não ouviu a voz de Deus, mas o peixe obedeceu. É difícil cumprir a vontade de Deus? Não. A gente é que complica tudo. Quando você desobedece a Deus, você foge do que Deus estabeleceu, não cumpre o seu chamado, você quer parar de orar, você se esfria, você se desanima, você não quer vir para a igreja, aí daqui a pouco você quer procurar o erro de alguém para justificar a sua saída da igreja. Tem gente que quer procurar o erro. Não, porque foi lá na salinha nos Filhos Poderosos, eu falei com uma presbítera, a Tati ali, e ela... Não, irmão, você já está caído dentro da igreja. Você só quer apontar alguém, quer justificar em alguém a sua saída. Mas hoje é noite de você sair do meio dessa tempestade. Hoje é o dia que Deus marcou para tirar você do olho desse furacão. Ele tem o poder. Dentro do barco, Evangelho de Marcos, que segundo os historiadores é relatado por Pedro na cadeia, vai dizer onde Jesus estava dentro do barco, local exato. Dos 3 evangelhos sinópticos, só Marcos está dizendo, Jesus está deitado na polpa do navio, daquele barco. A polpa é o lugar mais importante, é onde é colocado o motor de polpa, é onde da polpa tem um controle. Jesus, ele tem que habitar a parte mais importante, ele tem que ser o mais importante da sua vida, e ele tem que estar na polpa do seu coração. Ele quer estar no controle, ele quer tomar o controle da situação. Enquanto estava a bonança, os discípulos deixou Jesus dormindo, estava todo mundo. A ordem foi passar para o outro lado. Se Jesus deu a ordem que você vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Não importa a tempestade. Agora os discípulos, enquanto estava a tempestade, enquanto estava a bonança, ninguém foi incomodar Jesus. Quando vem a tempestade, mestre, importa que a gente não pereça? Acho até que ia morrer com Jesus dentro do barco. E não é errado você procurar Jesus na hora da tempestade, não, é até sábio. Errado é você procurar Jesus somente na hora da tempestade. Quando está tudo bem, não quer nem vir para a igreja. Quando está tudo bem, não quer orar, jejuar, doido. Será que Deus vai ter que te deixar o tempo todo dentro da tempestade, para que você não perca a sua comunhão com Deus? Para que você não pare de orar? Para que você não pare de buscar? Será que Deus vai ter que te manter dentro da tempestade? É noite de Ele acalmar o vento e aquietar o mar. Hoje é o dia. Se coloca de pé nessa noite.